Olá, boa noite. Estamos ao vivo agora, aqui pelo canal Diabesidade, o seu canal do YouTube, onde, a partir de hoje, o canal Diabesidade trará assuntos relevantes a você que sofre dessa terrível doença que é a obesidade e a diabetes. Nós estaremos trazendo aqui durante as semanas, a convite do canal, Dr. Carlos Augusto Madaloso, que está presente conosco nessa noite, e ele tem uma vasta experiência neste segmento, e ele estará esclarecendo para nós o porquê que as pessoas engordam e o que é a obesidade e como tratar essa terrível doença, né? O Dr. Carlos Augusto Madaloso é formado desde 1989 pela Universidade de Passo Fundo, tem pós-graduação em cirurgia geral pela Santa Casa de Porto Alegre. Ele é atualmente membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e também membro internacional da American Society of Metabolic, e ele é doutor em cirurgia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente dirige um curso preparatório de equipes bariátricas com treinamento em cirurgia e para equipes multiprofissionais. Curso este realizado em Passo Fundo, cidade onde ele pratica a cirurgia bariátrica e metabólica. É diretor também da clínica Gastrobese, né? Lá na cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Boa noite, doutor Carlos, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite nessa noite. Boa noite, Hudson. Boa noite aos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Temos também nessa noite a Alessa Martins, ela é estudante, está conosco. Boa noite, tudo bem, Alessa? Boa noite, tudo bem? Tudo bom. E também conosco a Tatiane Verca, que é economista. Obrigado por aceitar o nosso convite, Tatiane. Obrigada a você, boa noite a todos. Maravilha. Nós queremos também dizer que este programa, este Hangout, está sendo transmitido pela americanawebradio.com.br, pela portaldaradio.com, pela redeevangelizadora.com.br e pelo site Obscuro e Revelado, e também pela web rádio Brazilian.listen-to-my-radio, ok? São essas rádios espalhadas pelo Brasil, são webs rádios que estão levando um pouco de utilidade pública e saúde para a população. Bom, vamos à nossa primeira pergunta. Doutor Carlos, existe muita confusão com relação à obesidade. Se a obesidade ela vem já de berço ou a pessoa pode adquiri-la no decorrer da vida, se uma pessoa obesa já nasceu para ser obesa ou não. Eu gostaria que o senhor nos desse essa primeira explicação do que é verdadeiramente a obesidade, por gentileza. Bem, Hudson, a obesidade é uma doença crônica, progressiva, de natureza genética, que se torna mais grave na medida em que nós tivermos um ambiente que faça com que proporcione que as pessoas acabem tendo mais acesso ao alimento e menos oportunidade de gasto energético, que é o ambiente que nós dispomos hoje no mundo inteiro, não é só um privilégio do Brasil. Quando nós temos uma genética favorável associado a um ambiente obesogênico com capacidade de engordar as pessoas, nós desenvolveremos obesidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, obesidade seria quando nós tivermos um ganho de peso tão expressivo a ponto de comprometer a saúde. Essa obesidade, ela é, na verdade, um acúmulo de gordura excessivo que supera a capacidade do organismo de lidar com isso. Não dá para se dizer que as pessoas que engordam, elas engordam porque não se esforçam. Elas, na verdade, como você falou, nós fomos programados para ganhar peso. A nossa constituição física faz com que nós tenhamos muita capacidade de adquirir energia, tanto pelo acesso ao alimento, como também por poupar energia, e nós transformamos essa energia em calorias, nós transformamos em gordura.
Seria interessante, eu acho que o Hudson saiu do Não, caiu. não, Tá aí. é, Então eu gostaria de dizer assim ainda, Hudson, que a obesidade ela é hoje a doença mais comum que nós temos no mundo. Por isso, nos países, em todo o mundo, existem forças-tarefas, esforços imensos na tentativa de coibir o aumento dessa doença. Só que é muito difícil porque nós teríamos que sair da zona de conforto. O conforto, tanto no acesso do alimento, quanto o conforto em máquinas que executam o nosso trabalho, nos tiram a oportunidade de vivermos com menos peso. certo. Nós temos aqui algumas histórias que a gente gostaria de compartilhar com o nosso público e você que está nos ouvindo. Nós temos a Alessa Martins. Alessa, você tem um histórico de obesidade. Você poderia contar para a gente como que isso surgiu na sua vida, de que forma você tratou essa enfermidade, como tudo começou na sua vida com relação a essa doença? Sim, Hudson. Ocorre que eu, desde muito nova, desde criança, sempre tive essa tendência a ser gordinha, a ter a obesidade. E a minha infância foi o período todo a gordinha, tanto pelos hábitos, outro por tentar fazer os exercícios, mas como pela dificuldade, a gente vai deixando de lado e vai se acomodando e querendo se alimentando de forma inadequada, comendo desregradamente, comendo coisas que não nos fazem tão bem. E ao longo da minha vida isso foi se agravando, foi ficando cada vez pior e tentei fazer vários tipos de dietas com restrição alimentar, com até medicamentos e não obtive o resultado que eu queria, que era ser saudável. Certo. E com essa dificuldade, a cada tempo que eu terminava, por exemplo, uma dieta que eu fazia de uma forma muito regrada, onde me restringia muitas coisas, quando eu terminava, chegava um tempo que dava como um certo cansaço. E a partir desse cansaço, parece que eu voltava a engordar. E assim ia. Por exemplo, fazia 2, 3 dias de dieta e dali a pouco soltava. E quando soltava, o pouco que perdia ganhava de volta e mais. E assim foi se agravando. Até que, cansada dessa busca, por ser saudável, por tentar emagrecer, ficar cada vez mais difícil, eu fui à clínica do Dr. Carlos, Sim. o qual me relatou que pela minha idade, por ser muito jovem e ter toda a vida pela frente, eu teria que mudar completamente os meus hábitos. E me aconselhou a fazer a cirurgia bariátrica, então. Mas Alessa, me diga uma coisa, o seu sofrimento então com a obesidade, ela vem desde jovem, desde adolescente ou pré-adolescência, desde criança mesmo? Sim, desde a minha infância. E eu sempre fui aquela criança gordinha no meio das outras. Sempre. Por pequenos períodos eu conseguia me manter mais normal, digamos assim, dentro do peso adequado, mas isso durou meses ao longo da minha vida. Logo já voltava a engordar e não conseguia manter o índice dentro daquilo que é o considerado saudável, aquilo que deveríamos todo mundo seguir, né? Certo. A obesidade na sua vida chegou a um limite. Em que idade você percebeu que ela realmente você tinha que tomar uma decisão séria na sua vida porque você já não tinha mais forças? Porque eu acho que vai chegando, Dr. Carlos, deixa eu passar a palavra para o Dr. Carlos. O senhor atende muitas pessoas nesse sentido? Pessoas que tentam e chega um momento em que a pessoa ela desiste, né? Ela fica desmotivada e ela passa então larga a mão e vai engordar mesmo e
perde a esperança. Acontece muito disso? Esta é a história normal da doença. E vamos imaginar o seguinte: quem é que de livre e espontânea vontade aceitaria ou gostaria de ser submetido a uma cirurgia, ainda mais uma cirurgia que acaba, teoricamente, reduzindo a capacidade da pessoa fazer algo que ela gosta. A ideia que se tem é que a cirurgia não vai deixar comer, não tem nada a ver com isso, mas na consciência das pessoas, elas imaginam que seria quase uma castração. Uma ideia totalmente diferente, até nós temos pessoas que podem comentar melhor do que eu estou dizendo. E quando as pessoas chegam, elas estão vivendo tão mal com a sua obesidade que elas pensam: eu prefiro me submeter a um procedimento cirúrgico do que seguir a minha vida inteira da forma que eu vivo, vivendo mal e ainda me culpando e sendo culpada pelo meu ganho de peso. Existia esse sentimento contigo também, esse sentimento de culpa? Você se achava uma pessoa que não conseguia? Existe isso, Alana? Sim, é que vai te desanimando, né? Porque a obesidade, ela, pelo público em geral, pelas pessoas em geral, ela não é encarada como uma doença, né? A obesidade, ela é encarada como uma coisa que, você não foi atrás, você não fez dieta, você não se exigiu, você não fez academia, você não se cobrou. Só que tem pessoas como eu era, que realmente sentia essa dificuldade. Como você tinha me perguntado antes, eu cheguei a um ponto em que eu fui para a praia e eu me sentia terrível, assim, perto das outras pessoas, e até para as minhas atividades corriqueiras já estava ficando difícil. Eu não conseguia me movimentar da forma como era, que eu precisava, tudo me cansava muito fácil, e as dificuldades tu vai vendo aos poucos que a gente sente, e isso vai dando uma culpa, vai dando uma desmotivação, e tu vai atrás de uma coisa que realmente vai funcionar e vai ter efeito. Tu se cansa ao ponto... Deixa eu te perguntar, quando eu te perguntei sobre, chegou aquele momento em que você realmente disse, eu tenho que mudar minha vida, você estava com quanto de peso? Eu cheguei a pesar 95 quilos. Certo. No total. Mas que altura que você tem? Eu tenho 1,60 m. Então, assim, para o meu índice, que na época fui consultar, então estava bem alto. Eu estava realmente com obesidade já. E pelo meu histórico, na época que fui consultar, eu tinha 18 anos. Então é muito jovem para estar com um peso assim, com uma, né? Então por isso que o doutor me aconselhou que eu teria toda a minha vida pela frente. Depois ainda, além de todas as realizações, ainda a mulher pretende um dia engravidar, pretende... E tudo vai dificultando a vida da gente com o peso. Outras doenças vão aparecendo. Nós temos aqui também junto com a gente a Tatiane Verca. Tatiane, mais uma vez, boa noite. Eu acredito que você também tem uma história para contar, e eu gostaria que você contasse a tua história. Como que foi a tua convivência com a obesidade? Também foi desde jovem? Como é que foi isso? Não, na verdade, eu sempre fui gordinha desde criança, mas aquela gordinha bonitinha, né? Eu não era obesa, eu era uma gordinha feliz, né? Certo. Dizem que não existe gordinho feliz, né? Mas eu era. Então, assim, eu na idade da Lana, eu não era obesa. Eu tinha excesso de peso, mas eu me achava bonita. Sempre me gostei, sabe? Eu estava me sentindo bem, né? Até que eu engravidei da minha primeira filha, né? Então, nessa gravidez eu cheguei a 102 quilos. Com isso eu tive pré-eclâmpsia, eu tinha dificuldade até para falar. Eu me sentia cansada até no me comunicar com as pessoas.
Aí certo. ela nasceu, a minha filha nasceu, e depois Mas, disso eu mas continuei peraí, engordando, entende? mas você durante a gravidez chegou com 102 quilos? Mas depois ainda fui a mais do que isso. Aí você foi a quanto Eu fui depois? a 117 quilos. Eu tenho 1,64 m de altura. Nossa, É, então você sofreu muito. é isso. Aí depois que a minha filha nasceu, então, ao invés da ex-grávida, da mãe, no caso, emagrecer, ao contrário, eu fui engordando mais ainda, né? Então eu cheguei à obesidade mórbida, né? Eu já estava com um índice de 40. Nossa, Então, assim, eu cheguei na conclusão de que eu não estava triste porque eu tinha uma pessoa comigo, que era minha filha, mas eu certo. não estava bem para cuidar dela. Então, eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa porque eu não sabia quanto tempo eu ia ter de vida para continuar cuidando da minha filha, né? Eu tinha pressão alta, dificuldade para caminhar, para falar, né? E aí, cada vez que eu tentava, assim como a Lana, cada vez que eu tentava emagrecer à base de remédios ou de dieta, eu emagrecia de 2 ou 3 meses, talvez, no máximo, e voltava, entende? Não era uma coisa que se mantinha. E hoje já vai fazer, no final desse ano, vai fazer 9 anos que eu fiz a cirurgia. Ah, Então, 9 anos. assim, eu estou muito feliz, né? Estou muito contente com isso. Nunca mais espero ser obesa. Me Certo. alimento muito bem, né? Até estava conversando antes com algumas pessoas. Eu disse, tem pessoas que voltam, né, a engordar, mas porque comem de forma errada. Porque eu como bem, eu como comida, eu não, sabe? Então, eu me sinto Entendi. bem, né? Mas essa sua história de obesidade, eu vou pedir Hum. que o Dr. Carlos comente daqui a pouquinho, mas eu queria perguntar para você e também para a Alessa sobre a alimentação que você tinha nesse período que você engordou demais. Você era uma pessoa que comia muito? Você fazia esse tipo de alimentação? Você comia muito de qualquer coisa? Vou falar por mim, tá? Tá. Eu comia de uma forma que eu não enxergava o que eu comia, entende? Ah, tá. Então assim, ó, chegou vezes de eu ir numa pizzaria, por exemplo, e tomar 6 refrigerantes, Que sabe? isso? De eu chegar em casa, jantar e depois jantar novamente, sabe? Olha só. A pessoa, ela sente uma compulsão, pelo menos no meu caso era isso, sabe? Eu comia e parecia que eu não tinha comido. Entendi. Deixa eu perguntar para a Alessa. Alessa, isso também acontecia com você, essa questão da alimentação? Você comia Também. compulsoriamente? Eu, na verdade, assim, eu tinha uma ansiedade muito grande e parecia que a única forma de eu descontar essa ansiedade era comendo. Então, eu, como a Tatiane, eu não via. Eu ia comendo, só que eu tinha outra coisa que eu fazia errado, porque eu não tinha várias refeições ao dia. Eu tinha duas, máximo três refeições. E nessas refeições eu comia tudo que podia e mais um pouco. Então não era, era muito tempo e quando fosse comer, aí o que viesse pela frente ia comendo. E não tinha horário, era tipo de manhã, de tarde, de noite, estava comendo. A hora que fosse dar vontade, daí eu parava e comia, mas não tinha horários assim, Certo, ou cuidado, por exemplo, comer de 3 em 3 horas, esse tipo de coisa não existia para mim. entendi. Eu não Deixa, sentia falta, eu tinha que chegar aquele momento e comer. deixa eu perguntar para o Dr. Carlos. Dr. Carlos, duas situações aqui em ambos os casos, né? Uma é a pessoa comer compulsivamente. Ela come mesmo e, como a nossa própria amiga Tatiane falou, ela não via o que comia. Quando ela via, ela estava comendo. A ponto de uma pizzaria tomar 8 refrigerantes. E, e comer a hora que dá fome, sempre comendo. Isso se deve a quê? Existe uma explicação científica para isso? Ou isso está na psique da pessoa?
A maioria das pessoas, Hudson, acha que a pessoa que faz isso é porque não se domina, não se comanda, ela tem um vício, e não é bem assim. Existem hormônios que nós produzimos, muitos dos quais nós até nem conhecemos. À medida que vai passando o tempo, a medicina, a ciência vai descobrindo outros hormônios, mas os que nós conhecemos, que são a grelina, é um hormônio que ela dá fome. Quando em níveis muito altos, ela dá voracidade. O que é voracidade? Voracidade é a pessoa ter vontade de... A satisfação não está no paladar, a satisfação está no deglutir o alimento, e o mais rápido possível. Essa voracidade, ela se tornou muito importante quando existia carência de alimentos. Quando nós tínhamos predadores, vamos voltar um pouquinho para a história, ia lá uma tribo, matava um mamute, eles chegavam e diziam, vamos comer porque daqui a pouco chega o tigre dente de sabre, quem comeu, comeu, quem não comeu, se ralou. Entendi. E os indivíduos tinham esse hormônio desenvolvido para fazer com que eles comessem e engolissem inteiro os alimentos. O máximo que podia. O máximo que pudesse. Porque amanhã podia não ter mais, né? Ou daqui a pouco podia morrer. Daqui a pouco, exatamente. Mesmo sem fome, essa voracidade, esse instinto de sobrevivência, ele era tão forte que fazia, você, mesmo sem fome, você siga comendo. E nós vamos transformar isso em gordura para quando não tiver comida, você vai ter a sua fonte de energia. Eu queria que o senhor desse só uma pausa, porque foi importante o que o senhor disse. Então quer dizer que a voracidade, a vontade de comer, é um hormônio que é produzido pelo próprio corpo humano, é isso? Não, a voracidade é o reflexo, o efeito da concentração desse hormônio no sangue. Esse hormônio, a maior parte dele é produzido pelo próprio estômago. Certo. E ele faz com que o indivíduo busque o alimento e ingira numa velocidade muito grande. Bom, vamos pegar um exemplo de um animal. O animal, quando tu colocas lá um pote de ração para um cão, ele come um pouco e para. No momento que chegar qualquer outro animal próximo, e até nós mesmos comendo ao lado dele, isso induz com que ele busque o alimento e tenta comer de forma muito rápida. E qualquer animal que chegar perto... Como? É como se fosse uma proteção, porque... Isso. Entendi. Tá, e quando chega outro animal, alguém que possa disputar o alimento, ele fica furioso. E nós somos muito parecidos quando nós estamos nos alimentando. E a pessoa, principalmente, que tem esse nível hormonal mais alto, ela adota o comportamento assim, ela trabalha o dia inteiro, ela não para, ela está correndo e nem lembra que tem que comer, se precisar ficar 24 horas sem comer, ela fica. Agora, quando ela parou, ela vai buscar o alimento. Qualquer obstáculo que tiver que surgir entre ela e o alimento, a deixa profundamente irritada e agressiva, às vezes. Não, eu conheço pessoas assim, que quando está com fome, sai de perto dela porque ela tem que comer. E isso é um efeito ainda primitivo e com envolvimento hormonal muito grande. Isso é uma parte. A outra parte é que nós interrompemos a nossa alimentação. Tem pessoas que comem rápido e comem um pouquinho e não quer mais. Certo. Outras pessoas, enquanto estão enxergando o alimento ao alcance visual, olfativo do alimento, eles se sentem motivados a seguir comendo. É um exemplo de alguém que está num churrasco e que come muito bem e não tem mais vontade de comer mais nada, mas dali a pouco vai passar aquela paleta de ovelha e diz, mas eu vou tirar um pedacinho. Não tinha fome até agora há pouco, mas quem vai querer comer agora um pedaço de uma outra carne? Essa é a falta de saciedade. Então nós temos de um lado a grelina, o nome do hormônio que dá fome, e que ele é aumentado na pessoa com obesidade, e o GLP-1,
que é um nome que ninguém precisa guardar, mas é que tem nome, vamos dar o nome, Sim. e que está em nível mais baixo nessas pessoas. Então, algumas pessoas comem com voracidade muito rápido e não tem a grelina para interromper. Ó, agora estou com saciedade e não quero mais seguir comendo. E acaba comendo demais. Entendi. Agora, é interessante pensar dessa forma, porque aí nós podemos deduzir que as pessoas já podem nascer com esse distúrbio hormonal, né? Ou elas podem adquirir na medida em que a sua vida alimentar vai sendo desregrada. A genética existe. Se nós formos ver pessoas que têm familiares com obesidade, tenderão a ter obesidade. Então existe uma hereditariedade, um padrão genético da doença. Certo. Mas nós temos que também entender que existe uma transmissão não só genética, mas comportamental. Okay. Os hábitos alimentares, os hábitos de vida, uma vida mais sedentária, uma vida mais esportiva, também são transmitidos de pai para filho. Certo. Por isso que existe uma tendência a que filhos de pais obesos sejam obesos. Ok. Eu ia entrar nesse assunto agora com a nossa amiga Alessa. Alessa, a sua família tem um histórico assim de obesidade ou não? Você tem um histórico? Sim, todos aqui em casa, na verdade, meu pai e minha mãe também sofriam do mesmo problema, até que acabamos nós três tomando a mesma medida. Mas isso vem desde os meus avós. Então, assim, é visível que um pouco é hereditário, talvez pelos hábitos, mas porque vem desde os meus avós, tu vai acompanhando, tem hábitos errados, então foi o que a minha família decidiu. Após eu tomar a frente, a minha família também decidiu entrar e ter os hábitos de vida mais saudáveis, e tomamos os três a mesma medida. Puxa, que bacana, hein? Parabéns. E, bom, você fez a cirurgia, você teve que tomar essa decisão, que eu acho que é uma última decisão dentre uma série de decisões que você já tomou na vida para tentar controlar a obesidade. Eu devo perguntar que você já deve ter perdido a conta de quantas dietas você já deve ter feito na vida, né? Dieta da lua, dieta do sol, todos os tipos, eu acho. Dieta do limão, da laranja, da fruta, você já deve ter feito tudo isso. Da sopa, do chá verde, né? Uhum. Tudo isso. Mas chega um momento em que isso você percebe que está além das tuas forças, e que você precisa de uma coisa radical mesmo, né? Foi difícil tomar essa decisão ou não? Foi porque ao primeiro momento tu pensa, primeiro que eu não me enxergava do jeito que eu era. Ok, tinha essa questão da imagem. Eu não me enxergava que eu estava tão gordinha daquele jeito. Então eu pensava, meu Deus, ao ponto de fazer uma cirurgia, eu não sou daquele tamanho. Eu não peso tudo aquilo como os casos que a gente vê na TV e tudo mais, né? Certo. Então foi aí que a minha mãe bateu em cima da tecla e a gente combinou, não, então vamos lá ter uma consulta e vamos ver se realmente há possibilidade, se não há, se vai ser melhor. E hoje eu tenho total certeza para te dizer que foi a melhor atitude que eu tive. Ai, que beleza. Porque fazem já 1 ano e 3 meses que eu tive a cirurgia, eu tô com o meu peso ideal e me sinto muito bem. Que beleza. Deixa eu falar com a Tatiane, que eu vi que ela ficou animada aqui para responder a mesma pergunta. Tatiane, você também tem um histórico familiar assim, de obesidade? Conta pra gente. Também. A minha mãe era obesa. O meu pai e meus 2 irmãos também estão sempre correndo em cima da balança, fazendo atividade física, se cuidando da alimentação. A minha mãe teve problema de coração, de pressão alta, tudo em decorrência da obesidade. Então, também foi uma das causas, talvez, né, digamos,
mas ninguém chegou ao patamar que eu estava, né, nesse grau de obesidade como eu estava. E foi difícil para você tomar essa decisão radical da cirurgia? Você teve que se convencer que você precisava ou você foi rapidamente convencida por causa do seu problema de saúde que já estava agravado? Não, assim como ela comentou, a gente não se enxerga do jeito que a gente está. Aí hoje você olha as fotos de anos atrás, do tamanho que você estava, e você diz, não, não era eu, né? Eu não fui assim. Ah, tá. Mas a atitude, a decisão fui eu mesma quem tomou, né? Até sempre vai ter alguém para dizer, já morreu não sei quem, no fulano de tal, sempre vai ter um para dar uma notícia para ti, então tu tem que ter bastante ciência de que é isso que você quer, né? E eu, além da saúde, né, que eu queria, eu também eu me sentia rejeitada, por mais assim que eu sempre fui uma pessoa que nunca deixou de lado, sempre foi bem humorada, né? Mas igual, tu vai comprar uma roupa, tu vai numa praia, como ela comentou, tu é discriminado. Hoje em dia, ou tu é magro, ou tu é magro, sabe? Numa entrevista, numa seleção, sempre tem. Eu vou apontar alguém, tá próximo do gordinho ali, tá próxima da gordinha. Passa a Sabe? virar uma referência. Tu já vira uma referência. Entendi. Doutor Carlos, sobre a cirurgia, a Tatiane falou assim de riscos, né? E a gente sabe que tudo na vida são riscos, mas o que propriamente a cirurgia bariátrica faz para uma pessoa obesa? As pessoas, às vezes, por não conhecer o que a cirurgia faz, elas temem, muitos vão arrancar o meu estômago fora, outros vão me cortar inteiro. Isso era no passado, né? Hoje, explica para nós qual é o papel da cirurgia bariátrica nessa interrupção da obesidade. Nós temos que pensar que quando nós estamos oferecendo cirurgia bariátrica, não é por estética, não tem por objetivo nada visual. Ela tem como seu foco tratar uma doença. E se eu digo tratar uma doença, considero um tratamento para melhorar uma doença, eu tenho que identificar que os para-efeitos desse tratamento devem ser inferiores aos riscos, às complicações, ao sofrimento determinado por essa doença. Quando eu quiser considerar o risco da cirurgia, eu necessariamente terei que iniciar pelo risco da obesidade. Certo. E nós sabemos que a obesidade ela traz consequências muito graves. As duas pessoas que estão aqui, elas manifestaram muito o seu desconforto físico, social, agilidade, mas tem muitas pessoas que têm prejuízo à sua saúde. Tem pessoas que tiveram infarto, pessoas que têm níveis de colesterol e triglicérides bastante elevados, são pessoas que têm diabetes, alguns não enxergam mais, alguns estão até recentemente nós operamos um paciente em uso, fazendo hemodiálise. Todos os irmãos dele operaram antes, ele tinha medo da cirurgia, quando entrou para a diálise ele quis fazer a cirurgia. Então, nós temos sequelas da obesidade que muitas vezes podem melhorar com a cirurgia, algumas vezes não tem mais solução. E nós vamos estar colocando esses pacientes para se livrarem dessas complicações, nós vamos estar colocando eles num risco calculado referente à cirurgia. Então nós temos o risco de vida, que é extremamente baixo, hoje é um dos menores que nós temos, 1 a 2 para 1000 cirurgias, mas nós temos também risco de adaptação alimentar, nós temos risco de alguma perda de vitaminas que necessitam de reposição. Só que essas complicações da cirurgia são muito menores, traduzindo em números. Se eu comparar, tem um estudo que fez uma comparação de indivíduos que operaram com outros indivíduos que tinham o mesmo peso, idade, altura, sexo, e que seguiram as suas vidas sem a cirurgia. Esses dados foram obtidos através de carteira de motorista nos Estados Unidos, ou seja,
eram pessoas que não estavam tão limitadas assim, ainda dirigiam. E a surpresa foi que em 7 anos, os indivíduos que operaram, eles tiveram uma redução de quase 50% na mortalidade comparada aos indivíduos que não operaram, que seguiram com a sua obesidade e morreram mais, 50% a mais. Entendi. Mas a cirurgia em si, doutor, qual que é o que a cirurgia faz para a pessoa obesa? Qual é o mecanismo que faz com que ela emagreça? Bom, a cirurgia ela tem 2 princípios. Um princípio anatômico, físico, que ela reduz o volume do estômago e reduz um pouquinho do intestino, e ela tem um princípio hormonal. No princípio físico, nós contamos com redução através do grampeamento e redução do tamanho do estômago e o desvio do intestino, mas essas alterações anatômicas vão induzir um aumento de hormônios, no caso GLP-1, que vai gerar saciedade nesses pacientes, e nós teremos, dependendo do tipo da cirurgia, nós teremos uma redução, com a remoção de parte do estômago, uma remoção das células que produzem grelina, e o paciente vai ter muito menos fome. Então nós temos redução do volume do estômago e redução de hormônios que dá fome e aumento de hormônios que dão saciedade. Entendi. Deixa eu perguntar para nossa amiga Alessa. Alessa, após a cirurgia, como é que você sentiu? Aquela sua fome insaciável, realmente é como se fosse uma mágica, né? Não sei se você pôde experimentar isso. É como se fosse uma mágica mesmo? A pessoa volta da cirurgia uma semana depois. Que diferença que você sentiu? Olha, eu fui voltar a sentir fome muito tempo depois, para ser bem sincera. Eu fiz a cirurgia e aquela fome, aquela vontade, aquela ansiedade parou imediatamente. Aí eu comecei a comer nos horários, tudo mais, conforme a dieta me condizia, né? Mas fome eu fui sentir mesmo, começar a sentir tempo depois, mas de qualquer forma essa fome é muito diferente da anterior. Eu nunca mais senti aquela fome como antes, que no caso é uma mistura de fome com ansiedade, que tu não vê uma saciedade. Certo. E hoje você consegue manter essa educação alimentar tranquilamente? Sim. Na verdade, a minha vida mudou bastante, né? Eu tomo café da manhã, eu faço um lanche, eu almoço, eu faço lanche, aí eu janto, depois antes de dormir eu ainda como mais uma fruta. A minha alimentação se baseia basicamente em carne e depois alguma outra coisa. Depois, eu tinha o costume de fazer alimentação e tomando refrigerante o tempo inteiro junto. Agora não, eu primeiro me alimento, tempo depois eu vou tomar um pouco de água, um pouco de suco, porque o refrigerante já é bem diferente no meu caso, já fica bem esparsa. Então são hábitos que tu vai mudando, que tu vai se readequando, né? Entendi. Deixa eu perguntar para a Tatiane, ela que tomava 8 refrigerantes numa pizzaria. Tatiane, depois da cirurgia, você chegou algum dia a chegar perto de tomar 8 refrigerantes? Ou como é que era isso? Como é que foi isso? Uma que eu não sinto vontade nenhuma hoje de tomar refrigerante, tá? Não tenho vontade, não. Se eu disser que eu não tomo, olha, eu tomo um meio copo e uma vez a cada 2 meses, eu não sinto vontade, sabe? Então tudo isso foi substituído por água, por suco, café eu gosto, café com leite, mas refrigerante eu não tenho vontade nenhuma de tomar, não tenho mesmo. A nossa amiga Alessa fez, acho que faz 2 anos que fez a cirurgia, né? 1 ano e pouco, né? 1 ano e 3. 1 ano e 3. E a Tatiane faz, acho que 9 anos, é isso? Vai fazer 9 agora em dezembro. 9 anos. Então você é uma pessoa que está 9 anos
livre dessa obesidade, o que a tua vida mudou mesmo, assim, em termos de mente? A sua mente mudou? Você conseguiu se enxergar diferente depois dessa cirurgia? Como é que você se sente? A pergunta também que me fazem, você faria de novo? Isso. Com certeza, sabe? Então, assim, 5 meses depois que eu fiz a cirurgia, até o Carlos levou um susto, o doutor Carlos, que eu engravidei de novo. Então, assim, eu tava com 5 meses de cirurgia e fiquei grávida, então foi um susto, né? Porque a gente estava ainda no tratamento, né, na dieta alimentar, eu não tinha perdido todo o peso que eu deveria ter perdido, né, não sabia se essa gravidez ia ser de risco ou não, e ao contrário, sabe, isso foi uma das coisas, assim, que me deixou muito feliz, e como eu falei, eu tive pré-eclâmpsia da primeira filha, eu tive que fazer cesariana, da segunda eu tive uma gravidez totalmente normal, ela nasceu de parto normal, sabe? Então, isso já foi uma diferença enorme na minha vida, né? Poxa, que bom. Além disso, hoje eu sou uma pessoa assim que eu sou feliz, sabe? Eu sempre fui feliz. Eu posso dizer que eu sempre fui feliz. Mas assim, hoje eu me olho no espelho e digo assim, puxa, eu deveria ter feito isso antes. E sempre falo para as pessoas que passam por isso que façam, sabe? Porque assim, como o Dr. Carlos disse, se é uma coisa que está dando risco de vida, que a pessoa não está dentro da saúde, tem que fazer, sabe? Tem que fazer um esforço e sair disso. Entendi. Bom, doutor Carlos, para uma pessoa chegar a fazer uma cirurgia, por exemplo, uma pessoa chega num consultório médico, ela quer porque quer fazer a cirurgia. O médico faz pela vontade dela ou isso tem que haver motivos para uma cirurgia? Existem indicações muito precisas. A cirurgia ela está formalmente indicada nos indivíduos que apresentarem índice acima de 40. A gente calcula o índice de massa corporal através da divisão do peso em quilos pelo quadrado da altura em metros. Certo. Então, por exemplo, seria 120 quilos dividido por 1,70 m seria 1,7 vezes 1,7, efetua a divisão. Se essa divisão der 40 quilos para cima, e já houve tentativa por pelo menos 2 anos na perda de peso, tem indicação formal. Entre 35 e 40, ou seja, um pouco menos de peso, mas na presença de doenças associadas, essa indicação também é formal. Existem situações bastante peculiares e muito difíceis para nós, que são nos indivíduos que não preenchem esses quesitos. Algumas vezes até pode ser criticado ou não tão aceito quando o indivíduo tem um índice mais baixo, mas e aí esse ponto que se leva em consideração, é uma pessoa que tem uma limitação funcional, a sua vida fica muito limitada. Há bastante tempo atrás, a gente faz cirurgia há mais de 15 anos, logo no início, uma aeromoça nos procurou com índice de 33 para fazer a cirurgia e nós dissemos, e com muito esforço ela mantinha 33, porque ela estava sob risco de perder o emprego. E nós dissemos que não seria caso de fazer a cirurgia. 10 anos mais tarde, ela voltou lá no consultório para dizer que eu terminei com a vida, eu e todos os outros que não quiseram operar, terminamos com a vida dela, já que ela perdeu o emprego, não tinha mais outra atividade, voltou para a cidade dela, que é próxima aqui da minha cidade, sim, e é dona de casa e perdeu um futuro brilhante que ela teria dentro da companhia aérea. Então, às vezes a gente tem que ceder um pouco, entender que não é matemática, a medicina não é matemática. Mas para se ter uma noção aproximada, é importante ter critérios. E os critérios são esses que foram anteriormente mencionados. Entendi. Bom, eu gostaria de encerrar a nossa entrevista, o nosso hangout, pedindo aí a Alessa para dar um recado para as pessoas que estão sofrendo, que já
fizeram de tudo na vida. Eu sei que tem muita gente que hoje as pessoas olham para você, seus amigos de infância, seus parentes, eles devem ter um orgulho da sua decisão, né? De você não ter tido medo, de você, pelo contrário, ter tido a coragem de enfrentar uma cirurgia que hoje em dia não é algo também de 7 cabeças, mas no imaginário da gente, a gente acha que é um monstro de 7 cabeças aquela cirurgia. Mas algumas pessoas, dezenas de pessoas estão nos assistindo nesse momento, milhares estão nos ouvindo através das rádios web, mas é aquela pessoa que tem um medo de enfrentar essa doença cara a cara. Eu queria que você deixasse um recado para elas. Sim, Hudson, eu, por experiência própria e de minha família, eu indico fazer a bariátrica se realmente está cansado, se realmente tentou e não deu certo, chegou a esse desgaste em que eu cheguei. Eu considero que a bariátrica foi a melhor opção que eu tive e, como a Tatiana disse, eu faria novamente. Porque adequou a minha vida, adequou meus horários, tudo se modificou. E por isso que eu indico, e para as outras pessoas, a técnica que eu fiz foi uma técnica completamente nova, em que é chamada sleeve, em que eu fiz agora, recentemente, todos os exames, e os meus exames constataram que minhas vitaminas e tudo aquilo que era considerado como colesterol, triglicerídeos, tudo aquilo que estava alterado, tudo diminuiu. Eu hoje estou completamente saudável e não preciso nem repor vitaminas, devido a essa nova técnica. Então, a medicina hoje está completamente inovadora, trazendo técnicas cada vez mais benéficas para a saúde. Então, eu indico que procure um profissional, assim como o Dr. Carlos, e vá atrás de procurar uma solução logo, antes que mais malefícios voltem. Ok, eu agradeço você ter vindo hoje aqui no nosso programa, agradeço a sua disposição, o seu horário. Eu quero também fazer essa pergunta para a Tatiane. Tatiane, que recado que você daria hoje para alguém que também, como você, foi mãe, está passando por esse problema? Eu acho que, puxa vida, você se vê hoje como, se você tivesse, você tem 2 filhos, né? 2 filhas, aham. 2 filhas. Você já se imaginou tendo essas 2 filhas obesas? Como que teria sido a sua vida, o seu futuro? Teria sido difícil, né? Exatamente. Eu não sei se eu conseguiria chegar à segunda gravidez até o final, né? Porque como eu tive pré-eclâmpsia na primeira, talvez eu tivesse na segunda. A gente não sabe, eu não conseguia nem caminhar direito quando eu estava com 117 quilos. Eu tinha desgaste no joelho, e daí tu imagina você com mais uma criança na barriga, né? Então acho que seria até bem complicado, né? Eu super indico essa cirurgia para pessoas que realmente tentaram e que realmente precisam, mas que procurem uma clínica especializada, que procurem um médico que tenha experiência, né, que converse com outras pessoas, porque assim, ó, se a pessoa é indicada por alguém, é complicado, ela tem que decidir, ela tem que dizer, eu quero fazer. Não adianta a minha mãe falar para mim, o meu amigo falar para mim, não. A pessoa tem que decidir por ela. Tem que ser uma tomada de decisão, porque vai mudar toda a vida dela. Ela vai, como a Alice falou, a gente vai comer várias vezes ao dia. E a gente tem que comer, senão a gente se sente fraca. Não é fome que dá, é uma fraqueza, sabe? Então, tu tem que mudar a tua vida, tu tem que mudar toda a tua alimentação. Você vai ficar muito mais feliz, vai ficar bem mais alegre, mas é uma mudança de vida para sempre. Ok, eu agradeço também a sua participação nessa noite, por aceitar nosso convite. Obrigado a vocês duas por abrir um pouquinho da vida de vocês, do sofrimento, porque através desses depoimentos eu acredito que muitas pessoas se terão motivadas a pensar e a buscar um profissional para terem suas vidas restauradas, né? Ou quem sabe a pessoa vive com isso há tanto tempo, coitada, que ela já está desacreditada. Então toma esses testemunhos como
como duas pessoas corajosas que resolveram enfrentar isso e foram até a cirurgia e hoje estão com as suas vidas restauradas, suas vidas são saudáveis, se alimentam, praticam esportes, trabalham, vivem a sua vida da melhor maneira que podem, ok? Doutor Carlos, eu sei que muitas pessoas estão nos vendo agora, estão nos ouvindo, muitas já têm dúvidas, muitas pessoas querem fazer perguntas. Como que as pessoas podem entrar em contato contigo para sanar as suas dúvidas? O senhor tem canais no Facebook? Como é que é a sua comunicação? Bem, as mídias sociais estão aí. Eu acho que qualquer pergunta que for direcionada ao canal de obesidade, se houver entendimento do grupo que quiser, eu estou à disposição para responder. Okay. Ainda existe a página Pacientes Gastrobese com E no Facebook, tá. E o nosso site www.gastrobese com SE no final .com.br. Acho que seria a maneira mais adequada. Não, ok. E eu gostaria que o senhor também desse uma palavra às pessoas que nos ouvem, nos assistem, sobre o que fazer se elas estão aí titubeando, estão em dúvida, estão procurando uma solução para esse problema tão grave que é a obesidade. A primeira coisa, o primeiro assunto que eu gostaria para encerrar é dizer assim: você não é culpado de sua obesidade. Você é vítima de uma doença, assim como o hipertenso não é culpado da sua hipertensão, como o paciente que tem uma doença articular não é culpado do desgaste da sua articulação. A pessoa que tem obesidade, ela é vítima. Ela sofre com uma doença que traz para ela a incapacidade de controlar o peso. Infelizmente, desde que essa pessoa passa a ganhar peso, a sociedade que é ignorante no assunto, não entende isso que nós abordamos, passa a criar um conceito na mente dessas pessoas que eu fico bastante emocionado quando eu vejo uma pessoa doente chegar no meu consultório e dizer que ela é a responsável pela sua doença. Não é. Segundo, a pessoa que tem obesidade, ela tem uma doença crônica progressiva, que deve ser tentado, através de mudanças comportamentais, obter um controle ou um peso que lhe mantenha em estado de saúde. Quando este excesso de peso comprometer a saúde e houver uma incapacidade de controlar o peso, não hesitem em procurar um cirurgião bariátrico. Ele e mais ninguém vai ser a pessoa mais adequada para lhe ajudar nesse momento tão difícil. Ok, eu gostaria de convidá-lo para estar com a gente no outro Hangout. O senhor falou aí que as pessoas obesas não são culpadas de sua obesidade. Eu gostaria que o senhor explicasse isso mais a fundo num outro programa que faremos aqui na semana que vem. Eu quero lhe convidar, se o senhor aceitar, estaremos debatendo sobre essa questão, que eu acho que é uma questão importante, porque a maioria das pessoas pensam e jogam a culpa nos outros, né? O pai fala para a filha: você é obesa, você não tem força de vontade. E eu gostaria de analisar sobre esse aspecto, a obesidade, na semana que vem. Será um prazer, pode contar conosco. Tá joia. Eu agradeço a todos vocês, agradeço a nossa amiga Tatiane, também a Alessa, o Dr. Carlos Madalosso, por estarem aqui nesta noite, e agradeço a todos os nossos ouvintes que estão ligados aí pelas web radios, pelos sites também e pelo canal do YouTube. Caso você tenha qualquer dúvida em relação a esse assunto ou aquilo que você ouviu, você pode rever esse Hangout aqui no canal no nosso canal do YouTube, canal Diabesidade, ou envie um e-mail para nós, canaldiabesidade@gmail.com. Um abraço a todos, uma boa noite e até semana que vem, junto com a gente aqui no canal Diabesidade. Obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite. Até mais.